turminha, estamos aqui já ao meu lado com essa autoridade de gente, Pastor Levi Vitalino. Tudo bom? Tudo jóia. Obrigado. Prazer, viu? Eu agradeço o convite. Rapaz, E a carona aí que você tá me dando. esse arrudeio é muito especial para mim, Levi, além de ter sido meu pastor, um grande amigo da nossa família. E hoje tá aqui com a gente para bater um papo sobre dois temas bem interessantes, né, Levi? Tema que não caduca, né? Sempre tá nessa, né? Eu quero saber antes, porque, uma coisa que eu sempre pergunto, por que tu decidiste ser pastor? Porque é uma coisa que o povo não entende, é um chamado, você escolhe ser. Como é que funciona isso, assim? É parecido com a conversão, que a pessoa acorda, tem um momento, tem uma experiência e de repente descobre que Deus realmente é o centro da vida da pessoa? Ou é diferente? Isso é individual? Como é que funciona isso? Rapaz, eu não sei quanto aos outros. Eu posso falar do que eu vivi, né? Eu nunca quis ser pastor. Nunca quis ser pastor? Muito pelo contrário. Então não foi nada que eu escolhi. Mas há quem escolha, quem veja o ofício e diga, é isso que eu quero para minha vida, né? Como eu nasci num lar onde meu pai era pastor e toda a minha vida envolvia coisas religiosas da igreja, estudei em colégio evangélico, meu pai sempre envolvido com trabalho de missões. Eu me lembro que minha mãe me dizia, eu acho que você vai seguir por esse caminho, né? por esse caminho. E eu dizia, Deus me livre. Deus me livre de ser pastor. Brincadeira. Mas realmente era algo que eu não queria ser. Não era algo que eu desejava ser, né? Tava planejado nada, né? Ser pastor, né? Não, na verdade, um curso que eu queria muito fazer era publicidade. Uhum. Então, num determinado momento da vida, meus pais, em trabalho de missões, foram para o Pará, morar no Pará. E, por um direcionamento de Deus, eu e minha irmã decidimos ir também com eles. A gente poderia ter ficado. Os dois já eram adultos, eu já trabalhava, enfim. Havia condições de a gente ficar aqui e eles irem. Mas Deus colocou no nosso coração de ir com eles. A ideia era de eles trabalharem com missões e eu e minha irmã, né, iríamos fazer a faculdade normal lá no Pará. Seguir a vida, né? Então... Seguir nossa vida, exatamente. No local onde meus pais trabalharam, existia um acampamento. E aí, como a gente chegou no meio do ano e o vestibular seria no final do ano, eu passei esses 6 meses trabalhando no acampamento, trabalhando nessa instituição. E aí, por causa disso, eu recebi o convite do diretor para fazer parte da equipe missionária. Aí eu disse, mas não foi para isso que eu vim, eu acho que não é isso não. Ele disse, pense direitinho, ore, veja aí, converse com as pessoas. Era o que eu não queria para minha vida, né? E aí, depois de ter orado, conversado com os meus pais e com algumas outras pessoas, eu entendi que o motivo de eu estar ali foi porque, de outra forma, eu não escolheria seguir esse caminho. Entendi. Então, Deus teve que me levar para esse contexto. Usar aquele diretor, né? Isso, me envolver no trabalho e dizer, olha, é isso que eu quero para a sua vida. E aí, depois de ter orado, eu realmente entendi que esse era o caminho que Deus tinha para mim. Esse era o caminho, né? Como eu nunca havia feito nenhum curso teológico e todo mundo da equipe tinha esse curso, eu disse, então eu preciso... Depois eu trabalhei 4 anos nessa equipe. Depois de 4 anos, eu vou parar um pouquinho para ter essa formação teológica que todo mundo já tem na equipe. E aí foi quando eu voltei, fiz o seminário e foram 4 anos aí de teologia. E hoje em dia eu estou trabalhando numa igreja como pastor, mas porque Deus direcionou. Então, para mim não foi um sonho, um desejo, não foi justamente o contrário. Por mais que tenha nascido na igreja, né, que a pessoa fala, a gente nasce na igreja e tal, mas houve um momento, né, de escolha, né? Foi uma escolha depois de um chamado, realmente. Né? Exatamente. O que me dá mais certeza do chamado, porque não era algo que eu desejava. Então eu tenho certeza que foi Deus que me colocou no lugar que eu estou. Perfeito. Pela vontade dele. Entendi. Levi,
Hoje existe um tema que já é bastante discutido há muito tempo e tal. Eu não sei se a palavra certa a gente podia usar preconceito. De certa forma é um preconceito, mas eu percebo que existe uma resistência com um tema chamado tatuagem, principalmente nessa comunidade cristã da gente. Eu não diria todos, mas uma grande parte, né? A primeira pergunta: é pecado, Levi, fazer tatuagem? Está na Bíblia? A gente gosta de ir para a Bíblia. Está na Bíblia que é pecado fazer tatuagem? Qual seria o pecado de fazer tatuagem? Aí é que eu tô perguntando a você, por isso que eu lhe chamei aqui. Eu também. Se é pecado fazer tatuagem, pode ser. Pode ser pecado fazer tatuagem. A tatuagem em si é pecado? A Bíblia fala sobre isso? Não. Não existe nada na Bíblia que fale nem contra nem a favor da tatuagem. Não existe, não é mencionado na Bíblia. Não é aquele negócio, não matarás e tá lá e a gente vê, né? Não tem. Tem pessoas que usam versículos da Bíblia fora de contexto para defender suas opiniões, o que é algo muito perigoso, né? A gente sabe que a Bíblia não pode ser usada dessa forma. Mas o fazer a tatuagem pode ser pecado. A tatuagem como tema é algo muito polêmico, porque tem pessoas que têm opiniões diferentes sobre isso. E pastores têm opiniões diferentes, pessoas da igreja, né? Mas aí eu botaria essa palavra opinião em negrito, porque é realmente opinião, né? O que é que tornaria uma tatuagem um pecado? O motivo que você está fazendo. Se você tem essa tatuagem, esse objeto, como algo muito importante na sua vida, que tome o lugar do que realmente é importante. Se você está fazendo por rebeldia, né? Então pode ser pecado, pode levar a pecar. A tatuagem em si, o objeto tatuagem, é só um enfeite. Da mesma forma que as meninas usam brinco, se maquiam, adereço, né? A diferença é que é permanente, né? Mas tem muita gente que faz aí procedimentos estéticos, né? Que nada mais é para mudar, ficar mais bonita ou se enfeitar de forma estética. E existe um procedimento estético que tu falasse agora, eu me lembrei, que é a da sobrancelha, né? Que geralmente mulheres fazem, né? Elas pintam a sobrancelha. Fazem a sobrancelha de tatuagem. Não deixa de ser uma tatuagem também, né? Não sei então, se eu tô falando besteira, não. mas não deixa de ser uma tatuagem, né? É porque a tatuagem se tornou um tabu. O nome tatuagem se tornou um tabu. O que eu entendo, porque historicamente, talvez você veja no começo, no surgimento da tatuagem, a relação com pessoas mais baderneiras. Na história, né? A história. Se você for estudar a história. O que mudou, né? A sociedade muda, os conceitos também. Há aquelas pessoas que não mudam de conceito e ainda estão com essa ideia. Mas ninguém nunca vai ter base bíblica para dizer que a tatuagem, eu falo novamente, o objeto, a tatuagem, é pecado. Né? É questão de opinião. E aí, a opinião é feito que você falou. Na opinião a gente tem que colocar sublinhar, colocar um negrito, porque é opinião, né? E é feito você falou, né? A Bíblia deve ser nossa regra de fé e de prática. Então tudo que eu creio e a forma que eu vivo deve ser baseado na Bíblia. Então eu pego todas essas opiniões que todo mundo tem sobre tudo e vou para a Bíblia, né? O que é que a Bíblia diz sobre isso? E aí a partir daí eu procuro viver o que a Bíblia fala, né? É claro que deve haver um bom senso em tudo que a gente faz, né? Há questões que vai além. Então o meu conselho é que a pessoa avalie se realmente vale a pena fazer a tatuagem, por que ela quer fazer, né? Qual é o motivo? Se ela está colocando essa tatuagem num pedestal, feito você falou, se isso é mais importante, por exemplo, se eu não fizer uma tatuagem, eu não sou feliz na minha vida. Opa, peraí. Exatamente. Tem alguma coisa aí, né, que a tatuagem aí parece, é um pecado. Né, que está, né, realmente mais, né, sendo mais importante do que, né? Agora, para deixar claro, se alguém tem uma opinião,
a favor ou contra, a gente não está aqui para ferir a opinião daquelas pessoas. Que tem gente que é a favor fortemente, tem gente que é contra a tatuagem. O que a gente está conversando é, vamos falar sobre Bíblia, né? Porque a opinião você pode dizer, eu não gosto. É a opinião da pessoa, eu não gosto. Exatamente. Não acho bonito, não é uma coisa que eu faria. Então, é a opinião dela, ela tá certa, é a opinião dela. Mas a partir do momento que uma pessoa chega e faz, olha, isso aqui é pecado. Ou você não é crente porque está fazendo. Ou aí você é mais não perigoso. É crente, aí a gente tem que ter um certo cuidado, né? E em relação a isso, Levi, como é que fica aquela questão de dizer assim, não podemos escandalizar alguém da igreja e tal, um irmão que lhe vê com uma tatuagem e tal, como é que fica essa questão? Porque eu já me deparei com isso. Mas se você fizer isso e o irmão vê você ou com uma tatuagem ou fazendo alguma coisa que não seja isso, ele pode se escandalizar e você vai estar pecando. Como é que funciona isso? Assim... O interessante é a gente entender o que é escandalizar. Porque se for por essa linha de raciocínio, tudo que eu fizer pode escandalizar alguém. Vou pro cinema, a pessoa não gosta, né? Exatamente. Eu não vou saber o que é que vai estar escandalizando a outra pessoa, porque tudo que eu fizer pode ter alguém que seja contra. E aí eu vou dizer, estou escandalizado, né? O escândalo levar a pessoa a tropeçar tem muito a ver com a fé que essa pessoa tem. Então, se a minha atitude leva a pessoa se a minha atitude abala a fé de outra pessoa, então aí é o escândalo, né? A outra pessoa vai deixar de ter fé em Deus por causa da minha atitude. Não é questão de opinião. Então, por exemplo, nós temos no meio cristão igrejas que aceitam que a mulher use calça e outras igrejas que não aceitam. Então a igreja onde é aceitável a mulher usar calça, as mulheres usam calça, não deixam de usar, mesmo sabendo que isso pode, aí eu boto entre aspas, escandalizar outra igreja. Entendi. Por quê? Porque escândalo não é isso, não é questão de opinião. É justamente a minha atitude vai levar a outra pessoa a deixar de ter fé em Deus, a duvidar de Deus, entendeu? Então, esse título aí, essa palavra escandalizar, está sendo pregado de forma diferente, para defender opiniões. Para defender a opinião, quer dizer agora, né? Você quer defender sua opinião. Então, por exemplo, mas também vai muito pela questão cultural, né? Na nossa cultura, ir para um show, nossa cultura cristã, né? Ir para um show pode ser algo que as pessoas acham que não é certo. Show, você está falando show geral, show. Vamos pegar um cantor, Djavan. Se eu disser que eu fui para um show de Djavan, as pessoas vão dizer, mas tu não é crente. Tu é pastor. As pessoas que eu digo, os cristãos. Os cristãos vão dizer, mas tu não é crente, tu não é pastor, indo para show, né? Então, a pessoa pode ir para um show e vai passar lá 2 horas ouvindo poesias, vendo uma apresentação artística e vai sair mais feliz, né? Enquanto, para mim, aí eu volto a dizer, é questão de opinião, né? E eu tenho as minhas também. Para mim, ir para um estádio de futebol, se a gente for ver na Bíblia, o que é mais escandaloso, o que escandaliza mais, ou que vai de encontro à palavra, no estádio de futebol você vai ter em coro, né? Milhões de pessoas a gente falando, não pode nem falar aqui, né? Xingando a mãe de não sei quem, mas perdendo a compostura por causa da raiva, né? Então, mas é aceitável culturalmente você ir para um estádio de futebol. Para mim, não faz sentido. Para mim, se fosse botar o que é pecado, o que o cristão não deve fazer, para mim, entenda, para mim pode ir para os dois, mas se fosse botar numa balança, eu penderia mais para o estádio de futebol. Acho que o cristão não deveria estar nesse ambiente. Existem mais argumentos para o estádio do que para um show, né? Contudo, é aceitável. As pessoas não olham para você e dizem, eita, o pastor tá no Se você estádio fosse de futebol. para um clássico aqui de Recife, né?
As pessoas vão apoiar, né? Vão dizer, isso aí, eu vou contigo. Né? Se for para um show, a galera já não vai, né, olhar com esses olhos. Ih, o pastor. Então você vê que é questão de opinião, é questão de, eu acho, eu não acho, né? Eu acho que isso está mudando, Levi, assim. A igreja, de tempos em tempos, ela tem que mudar. Eu não diria relativizar, que a gente tem que ter cuidado. Não é que eu estou querendo dizer que a igreja está se relativizando aos tempos de hoje. Mas, né, por exemplo, antigamente não podia se pegar na mão, né, dentro da igreja, um namorado, outro, tá? Bateria, por exemplo. Bateria não se podia Bateria usar, era né? do diabo. Do diabo. Era um instrumento do diabo que era usado no rock. Isso, né? Então, hoje em tu dia... acha que isso está mudando essa visão em relação a essas coisas? Ou existe ainda não, essa acho que ainda forte, existe, né? a resistência, e eu acho que sempre vai existir. Uhum. Enquanto houver gente com cabeças diferentes, com pensamentos e realidades, educações diferentes, isso sempre vai tem que ser existir. respeitado, né? Assim, essas opiniões diferentes é o que eu digo. Feito você falou e a gente comentou. Se a pessoa não gosta, se aquela igreja, assim, geralmente tem determinadas igrejas que não gostam, tem a visão da igreja, tudo bem, né? A visão daquela igreja, né? A gente não pode, às vezes, bater de frente com isso, né? Mas que não use a Bíblia como um escudo, né? Como a gente está falando. A própria palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deixa eu pegar esse gancho pra gente falar sobre outro tema. Pra eu te espremer bem muito hoje, né? Todo dia que eu com o pastor, né? No carro pra tirar essas dúvidas da gente. E a bebida alcoólica? Porque eu acho que é tão polêmico quanto, se não for mais, quanto a tatuagem. Eu acho a tatuagem mais polêmica. Tu acha a tatuagem mais polêmica? Porque eu fico pensando, a gente tá aqui na praia dando um passeio, nesse arrodeio aqui, nesse bate-papo. Se um irmão da igreja me vê numa barraquinha dessa tomando uma água de coco, ele chega, me cumprimenta e tal. Se o irmão da igreja passar por aí, irmão que eu falo assim, bem de forma genérica, me ver tomando uma cerveja, por exemplo, eu acho que a casa cai pro meu lado, né? Entender isso que eu tô falando, né? Entendi. E eu nem bebo, não tô defendendo não, sério. Eu tô assim, eu acho que o álcool, a bebida alcoólica ainda tem uma certa resistência, se não for na mesma proporção da tatuagem, ou para cima ou para baixo, mas muito grande ainda, na visão cristã. E aí, é pecado beber? A gente vai bater na mesma tecla. É muito opinião, muito cultural. Se a gente for na Bíblia, que é o que a gente usa como base, você vai encontrar mais textos bíblicos apoiando a bebida. A bebida. Ou não quero dizer nenhuma heresia aqui, mas assim, exemplificando personagens bíblicos bebendo, até o próprio Cristo, do que o contrário. Você não vai ver a Bíblia dizendo, é errado, não beberás. Não beba, né? Não beba, ponto. Não matarás, não furtarás, beba. não beberás. Você não vai ter isso na Bíblia, né? Mas tudo... E por que ficou esse estigma, assim, É questão cultural. É questão cultural também, né? Tem culturas que os jovens saem para beber. Saem da igreja para beber. Tem culturas que fumar um charuto é mais tranquilo. Aí eu não acho que seja. Mas tem culturas que sim, que não vem problema, né? Entendi. Mas eu acho que em todos esses assuntos que a gente abordou, é preciso usar o bom senso, né? O bom senso, e aí é justamente isso que a Bíblia diz. O tudo me convém, mas nem tudo é lícito, e eu não vou me deixar dominar por tudo, por todas essas coisas, é que deve ser como se fosse a chave para a gente balançar aí. Por exemplo, a bebida pode me dominar, né? E aí eu volto a dizer, o motivo que eu bebo, se eu saio de mim quando eu estou bebendo, que é muito fácil de acontecer, né? Eu ficar bêbado. Tem que se conhecer também, né? Assim, a gente tem que se conhecer também, né? Você sabe que aquilo ali, você bebeu uma vez, não foi legal, você sabe que aquilo ali
é algo que é um ponto fraco, aí já tá, né? O diabo já encontrou uma brecha, né? Porque pode ser que a bebida seja uma brecha que ele encontre para um e não seja para outro, né? Eu tenho uma ideia de que, assim, existem coisas que, por exemplo, você falou do futebol. Existem pessoas que não podem assistir muito futebol, que tornam aquilo o ídolo delas. Ou realmente saem de si. Ou realmente tem gente saem que de si, sabe? No campo se transformam enfim, tem um comportamento diferente. E na bebida não. Às vezes bebe, fica bem, não tem aquilo como algo assim, que tem que beber toda hora e tal. Veja que, assim, o diabo foi muito sutil em encontrar o ponto fraco. Então a gente tem que conhecer também a gente, né? Porque a proposta desse bate-papo não é dizer, olha, minha gente, a partir de hoje, saiam por aí bebendo, fumando, assim, fazendo 59 tatuagens. Não é isso. É assim, é importante se conhecer também, né? Pra saber se você pode utilizar aquilo como forma de divertimento e que seja bênção também na sua vida, porque senão não adianta nada. A questão de... Voltando na tatuagem, Tá. talvez na edição aí tu pode... Não, mas aqui é conversa, aqui é um bate-papo de carro, não é rodeio. O que eu vejo muita gente falando sobre tatuagem é tipo, a minha tatuagem glorifica a Deus, porque tem um nome, Deus, ou I love Jesus. E aí? Essas coisas, né? Pra mim isso é papo furado, porque é uma tatuagem que é um desenho, ou uma tatuagem que tem o nome de Deus. Às vezes é uma desculpa pra fazer e ninguém falar, né? Uma tatuagem que é desenho não glorifica menos a Deus do que uma tatuagem que tem o nome de Deus, né? Então se você vai se tatuar, se tatue e assuma, né? Então, beber é errado? Não, a Bíblia não diz. Mas pode ser, se eu fizer num contexto errado, ou se eu fizer pelo motivo errado, pode. Então eu tenho que ser um cristão verdadeiro e analisar essas coisas aí. Perfeito. Queria agradecer aí o pastor Levi Vitalino por esse arrodeio. E eu que agradeço a oportunidade, espero que não tenha complicado mais a cabeça das pessoas. É um bate-papo, né, Levi? Feito a gente de conversa, né? Assim, é um bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo justamente pra gente debater esses temas que, volta e meia, a gente não tem a oportunidade de ver isso muitas vezes na igreja. Levi, obrigado. Obrigado vocês. Espero que a gente faça mais arrodeios sobre Também espero. Quando quiser é só passar lá em casa pra pegar. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais.